se daqui a pouco ele tem o uso de algum medicamento de uso domiciliar, ou que às vezes ele não questionou para o próprio médico na hora da consulta, porque a consulta foi muito rápida, o médico ele estava infelizmente atrasado, daqui a pouco teve alguma intercorrência a nível do paciente ter chegado atrasado. A gente sabe que, tipo, tem N situações no cotidiano que podem influenciar e que o paciente e o próprio familiar ou responsável, eles não vão questionar tudo naquele momento. Então, essa proximidade, essa questão de deixar bem o serviço ao dispor do paciente, ele faz com que ele tenha essa busca ativa até mesmo pelo profissional. Deixei alguns exemplos que acontecem muito no cotidiano, tá? Um exemplo é o tamoxifeno, usado então para câncer de mama, um tratamento hormonioterápico que ele vai ser usado de 5 a 10 anos de acordo com a literatura, tá? O tamoxifeno, por exemplo, ele é metabolizado pelo fígado, então ele, em sua substância ativa, o endoxifeno, quando junto com algum antidepressivo, exemplo, a fluoxetina e a sertralina, ele vai fazer com que ele reduza em cerca de 60%, então vai interferir diretamente na eficácia do tratamento. Essas interações, por que eles vão perguntar? Porque, assim, um tratamento longo, câncer de mama, normalmente o diagnóstico para mulheres, quanto mais nova, tem uma certa, tipo, e qualquer tratamento, na realidade, vai ter um baque do diagnóstico e de como vai ser os próximos anos da vida dela. Então, o que que acontece? Principalmente a vida sexual ativa da mulher acaba diminuindo, até pelo fato do hormônio. Então, o que que acontece? Isso faz com que, além da interação medicamentosa desse medicamento, se o paciente tiver um caso de necessidade de incorporar um antidepressivo, vai influenciar diretamente daqui a pouco em ter muito mais tempo de tratamento do que era necessário. Hoje, que nem eu falei para vocês ali, em participação do farmacêutico na equipe multidisciplinar, a gente ressalta muito a necessidade de ter outras especialidades estando definindo a jornada desse paciente e a atenção. Então, o que que ele vai fazer? Um encaminhamento para o psicólogo, para o nutricionista, para assistente social, dependendo do caso, são de extrema importância, porque junto com essas outras especialidades, a gente vai conseguir ativamente fazer com que a paciente tenha, às vezes, uma adesão melhor a tratamento, daqui a pouco essa questão do antidepressivo, outra escolha de outra classe, para a gente poder daqui a pouco estar tratando, e também, às vezes, nem tem necessidade de incorporação de um medicamento, e sim, daqui a pouco, dessas consultas regulares, para poder tratar esse quadro, mas lembrando, sempre que avaliado pela equipe da psicologia ou daqui a pouco do psiquiatra na necessidade de incorporação de medicamentos. Outro princípio ativo que também tem muita intervenção, mas não é só a interação com o medicamento e sim com o alimento, é a abiraterona. A abiraterona ela é usada hoje para câncer de próstata, então o que que acontece? Se ela tomada junto com o alimento, ela pode ter sua absorção aumentada em 17 vezes. Então, é uma orientação do farmacêutico na hora da administração para uso domiciliar, deve ser orientado em ingesta de estômago vazio, pelo menos 2 horas da última ingesta. Então, essas orientações são básicas na hora da dispensação do medicamento. Esses dois são exemplos de medicamento oral que o paciente leva para casa para usar domiciliar. Em alguns casos, e algumas operadoras, elas fazem a dispensação do medicamento de uso para uso domiciliar, no caso, não vai até uma unidade de saúde, e sim ele recebe em casa. Qual é o risco? Normalmente ele vai ter dúvidas ou ele vai precisar de mais atenção do corpo clínico. E alguns detalhes, às vezes, não são vistos conforme necessário. Então, a atenção farmacêutica para medicamentos oncológicos, ele é de extrema importância, principalmente para evitar eventos adversos, daqui a pouco redução de efetividade do medicamento. Às vezes não sabe o que está acontecendo e realmente é uma simples orientação de tomar com o estômago vazio o medicamento. Outro exemplo, medicamentos, então, como imatinib, osimertinib, que são usados para leucemia, para câncer de pulmão, podem também ter concentrações sanguíneas reduzidas pela influência da erva de São João.
é muito comum deixar de fora na hora do questionamento da anamnese farmacêutica e conciliação, algumas chás, ervas, ou daqui a pouco algum outro medicamento. Então, sempre é importante fazer esse questionamento sobre a conciliação medicamentosa, sobre se está tomando algum chá, se está tendo alguma influência, às vezes até mesmo a administração daquela grapefruit, que tem interação com vários medicamentos oncológicos. Então, sempre fazer esse questionamento ao paciente para ele trazer essa informação até o profissional. Importante sempre também realizar nessa avaliação farmacêutica a orientação, tanto a familiares quanto pacientes. Às vezes, o que acontece? Quando o paciente já faz um tratamento muito extenso, com muito tempo, por exemplo, os hormônios, não é o próprio paciente que vem a retirada do medicamento, e sim familiares ou daqui a pouco conhecidos, responsáveis que tenham procurações para a retirada do medicamento. Secretaria de Saúde, é muito comum ter essa prática, para evitar que o paciente venha até outro estado ou até outra cidade para retirar o medicamento. Então, essas orientações farmacêuticas, elas sempre devem ser escritas, tá? A nível de chegar até esse público para poder orientar. Se daqui a pouco viu a necessidade, a consulta fonada, ela também é uma forma viável de fazer essa consulta. Então, até para poder orientar. Claro que, às vezes, não é tão efetiva pelo fato de tu não estar vendo o paciente, tu não está vendo se daqui a pouco ele teve algum cansaço físico, ele vai, às vezes, omitir algumas informações. Então, o ideal também é já deixar pré-programado uma vinda, pelo menos, dependendo da classificação do medicamento, a cada 3 meses, a cada 6 meses, uma visita, assim, quando ele vir na consulta médica, passa pela consulta farmacêutica ou daqui a pouco com outra especialidade, para verificar realmente se não tem nenhuma necessidade de intervenção. E junto a isso, né, algumas interações, na realidade, qualquer interação medicamentosa, ela tem que ser registrada em evolução, principalmente para que outras equipes, elas verifiquem isso. Às vezes, medicamentos, eles podem dar alguma interação medicamentosa, principalmente cardiológica. Então, assim, ter uma equipe que tu tem daqui a pouco, um cardiologista que faz a indicação, ele vai ver a consulta farmacêutica e ele já vai pedir daqui a pouco um exame através do que vem vindo de evolução deste profissional, ou até mesmo ele indicar diretamente uma consulta com outras especialidades. Então, e daí, realmente, elas podem ser indesejáveis, às vezes elas vão ser propositais, no caso, principalmente com o fato de potencializar os efeitos dos fármacos. Mas lembrando, sempre ele tem que ser muito bem avaliado pela equipe.